3. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós estamos no 98º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E hoje eu quero iniciar a semana da gratidão. É a 15ª semana, é a última semana. Eu iniciei com gratidão lá atrás, quando eu iniciei na primeira semana com gratidão. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer por tudo que Deus já me deu na minha vida. Que são coisas maravilhosas, são coisas muito boas. E eu nem sempre agradeci. Bom dia, tudo bem? Então eu nem sempre agradeci por tudo que eu tinha. Eu comentei com vocês lá no comecinho do desafio que muitas vezes eu reclamava que se Deus fosse olhar para mim e dar atenção para as minhas reclamações, ia chover raio na minha cabeça de dia e de noite. E quando a gente reclama muito, a gente para de prestar atenção naquilo que a gente tem de bom. Então eu iniciei uma semana de gratidão lá no comecinho e fui olhando quantas coisas boas eu tenho. Mas muitas mesmo, muitas. E quer ver uma coisa interessante para a gente aprender a praticar o princípio da gratidão? Olha para a sua vida. Veja quantas pessoas desejariam estar onde você está. Às vezes onde você chegou, você está reclamando, enquanto muitas pessoas desejariam estar onde você está. Veja se você mesmo não desejou estar onde você está hoje. Muitas vezes a gente deseja algo, a gente busca e quando a gente encontra, a gente passa a reclamar daquilo. E aí a gente deixa de ser grato por aquela coisa boa que Deus colocou na nossa vida. Então esse é um primeiro detalhe. Um segundo detalhe sobre praticar gratidão. A palavra de Deus ela é bem clara. Porque foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Ou seja, às vezes o que você tem não é tudo que você quer, não é do jeitinho que você imaginou. Mas você está sendo grato por aquilo que você tem para você alcançar mais. Quem garante que você, quando tiver mais do que você tem hoje, você fazer mais do que você faz hoje, você vai ser feliz? Porque gratidão é um estado de felicidade. Eu olho para a minha vida e agradeço por tudo que eu tenho. É um estado de felicidade. Eita, tá chegando o fim do desafio. Isso aqui é incrível, é maravilhoso. Todas as vezes que eu olho para o desafio, eu comecei lá atrás, né? Agradecendo por cada dia que eu acordava cedo. Eu agradecia porque eu estava aqui, porque eu estava fazendo a minha caminhada, porque eu estava mudando o meu padrão de vida. E hoje, no 98º dia, agora já são 98 dias, acordando cedo e mudando a história da minha vida. Quantas vezes eu fiz isso na minha vida? Nunca. Eu sempre tive disposição para fazer coisas relacionadas a outras pessoas. Mas a mim mesmo, eu não tinha essa disposição. E agora eu tenho. E agora eu olho para mim mesmo e falo, qual a área da minha vida que eu consigo olhar e fazer assim? Vou ter um novo desafio e vou fazer. Então eu quero começar a gratidão por 98 dias, acordando cedo. Foram dias, em primeiro lugar, felizes. Porque teve dia de dificuldade? Teve. Teve dia de desânimo? Teve. Mas a grande parte dos dias, eu acho que os dias que eu acordei desanimado, ou que eu estava muito cansado e tive vontade de dormir de novo, não deram nem 10 dias. Não dá para encher o dedo das duas mãos, não dá. Porque eu aprendi que aquilo estava fazendo algo de bom para mim. Olha só que legal, hoje o relógio despertou e eu só levantei. Virou um hábito na minha vida. O que mais eu consigo colocar na minha vida para ser um hábito? Ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa importante para mim. Estava eu e minha esposa conversando. Não era com ela, né? Ela é importante, mas não era com ela. Nós estávamos conversando com uma pessoa importante para nós. E nas mudanças que aconteceram em 2025 na minha vida, algumas coisas me levaram para algo muito bom
E outras coisas ainda são confusas na minha vida. Algumas coisas ainda são... Sabe aquele meme? O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? É isso. Tem coisas na minha vida que ainda tá isso. O que eu fui fazer da minha vida, Jesus? E aí a gente estava conversando e de repente eu olhei para ela e surgiu uma ideia, né, de como a gente vai solucionar o problema que se criou, que apareceu na nossa vida, uma consequência de um ato nosso. Mas não importa se é consequência de um ato nosso, se nós somos guiados por aquilo, o que aconteceu para a gente estar, isso não importa. Eu tenho na minha vida isso desde sempre. Eu tenho uma forma de enxergar as coisas aonde eu não quero exatamente saber quem são os culpados. Saber de quem foi a culpa é algo que pouco me interessa. Às vezes a gente precisa saber para entender e solucionar o problema. Mas essa não é a parte principal para mim. Eu vejo algo de errado, eu não quero saber o que foi que ocasionou aquilo. Eu quero saber como que eu vou solucionar. É isso que eu quero saber. Isso eu sempre fui assim. Quando você vier conversar comigo pessoalmente, nós estaremos pessoalmente juntos muitas vezes ainda nessa vida. Às vezes você não me conhece hoje pessoalmente, está assistindo meu vídeo e fala assim, como assim nós vamos estar juntos? Nós vamos estar juntos. Deixa o mundo acontecer, deixa a roda girar, nós vamos estar juntos. Quando você conversar junto comigo, pessoalmente, ou por um vídeo, ou uma pergunta que você me fizer, você vai ver que toda vez que eu converso, eu apresento sugestões de solucionamento de problemas. Eu sempre fui assim. Hoje, eu quero ter essa gratidão ainda maior, porque o desafio me mostrou muitas coisas onde eu não estava aplicando essa forma de pensar. Eu não estava fazendo dessa maneira. Eu não estava fazendo dessa maneira na minha própria vida. Sinfonia de gansos. Eles gostam de gritar. Aí, o desafio serviu para isso para mim. Porque quando eu comecei a olhar para os meus problemas que eu digo assim, não é coisas que acontecem na vida e viram um problema não. Problemas meus mesmo, problema interno, problema aqui, do cérebro, aquela parte da minha cabeça, e da sua também, né? Mas estou falando de mim. A parte da nossa cabeça que é emocional. Eu fui buscar o porquê que as coisas estavam acontecendo de tal maneira. E aí eu percebi que eu não estava aplicando essa ideia da solução. Eu estava apenas olhando para as muitas coisas que eu tenho ainda de problemas na minha vida, ou coisas que eu tinha o problema e agora não tenho mais porque solucionei. Eu não estava aplicando eu não sei nem dizer qual é o princípio que eu apliquei para isso, mas na verdade, olhar para as coisas e solucionar. Eu estava sem essa energia, sem essa força, sem essa disposição de fazer dessa maneira. E agora eu quero agradecer a Deus por isso e ser grato de todo o meu coração. Porque no passar desses 100 dias, que agora são 98, eu olhei para muitas coisas na minha vida e solucionei o problema. Apresentei solução para mim mesmo e resolvi. Tem coisas que eu não consegui resolver ainda. Sim, tem. Mas eu já tenho a forma de resolver. Eu estou convidando vocês para 2026. Inclusive, quero falar uma coisa interessante aqui. Existem coisas que a gente deseja fazer, mas por algum motivo a gente não faz, né? Provavelmente esse é um motivo é emocional. Tem alguma coisa que trava a gente ali e a gente não sabe. E quando a gente precisa destravar algo emocional, como é que a gente vai fazer mesmo? A gente tem que partir para cima daquilo e enfrentar. É igual quem tem medo de andar na roda gigante. Como que acaba o medo de andar na roda gigante? Andando na roda gigante. Não tem outra forma. Se você olhar para a roda gigante e não enfrentar aquele medo, você nunca vai fazer aquilo. Deixa eu contar uma coisa interessante sobre como a nossa mente trabalha e sobre algo que aconteceu comigo
alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu, num parque de diversão, o Hopi Hari aqui em São Paulo, quando eles colocaram, acho que eles chamam de Torre Eiffel, alguma coisa assim o nome do brinquedo. É aquele brinquedo, aquele elevador que te leva lá em cima e te despenca de uma vez só. Eu lembro que eu fui com alguns amigos e eu não gosto de altura, tá? É uma coisa que eu ainda tenho medo. Eu quero pular de paraquedas. Quem sabe em 2026 eu faça isso, né? Não tô me comprometendo não, porque eu tenho muita coisa para resolver em 2026. Mas vamos lá, quem sabe? Porque eu quero perder o medo de altura. Mas eu fui na Torre Eiffel a primeira vez e o brinquedo tinha sido recém-inaugurado e as pessoas morriam de medo de ir. Então não tinha fila. Mesmo que o parque tivesse lotado, muita gente entrava na fila, chegava na hora e não ia. E eu fui com alguns amigos mais novos do que eu. E eles, vamos embora. Eu com medo fui. Quando eu tava lá em cima, o brinquedo dali umas 3 estraladas antes de te largar, né? As travas soltando. E eu quando tava lá em cima, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Isso é coisa de maluco. E conversando ali, né? É aqueles... Sabe aqueles 3, 4 segundos que daria tempo de escrever um livro de tanta coisa que passa na cabeça? Pois é, desse jeito. Eu não devia estar lá. Soltou. A alma ficou lá em cima, o corpo lá embaixo. Depois de uns 10 segundos a alma chegou e encaixou no corpo de novo. Uma sensação assustadora. Não tinha fila. Os amigos olharam para mim e disseram assim: vamos de novo? E como que eu diria, não vou de novo, né? Eu ia ser o medroso da turma. Falei, não, vamos lá, vamos de novo. Subi de novo. Na segunda vez eu tava lá em cima e fiz assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu morri de medo da primeira vez, tô morrendo de medo de novo. E olha só eu aqui outra vez. E fui. Morrendo de medo. Mesmo sentimento, mesma sensação. Chegamos lá embaixo, os amigos, nossa, muito louco, vamos de novo, vamos de novo. Fui pela terceira vez. E na terceira vez eu olhei e falei assim, nunca mais eu subo nesse brinquedo. Eu não devia estar aqui, morrendo de medo. Eu já tinha ido 2 vezes. Olha só como os medos assustam a gente. Eu já tinha ido 2 vezes. Eu já sabia que não ia acontecer nada mais do que tinha acontecido, né? Eu já sabia qual era a sensação. Eu já sabia quantas vezes o brinquedo ia destravar até o ponto da gente despencar lá de cima. Eu já sabia sobre tudo isso. E eu tive medo assim mesmo. Descemos a terceira vez, a mesma sensação, o mesmo medo. E quando chegou lá embaixo eles falaram, vamos de novo? Eu falei, não, já enjoei. Vou mais não, já tá bom, já fui 3 vezes, quero ir nos outros brinquedos. Enfim, disfarcei e fui para os outros brinquedos, né? Vambora. É isso aí. Mas o medo continuou, porque eu não enfrentei da maneira como eu deveria enfrentar. Eu não enfrentei para resolver o problema. Eu fui apenas porque estava incentivado pelos outros. Eu ouvi uma frase essa semana, eu acho que eu já falei sobre isso nos vídeos esses dias, mas eu vou falar de novo. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Se você não arrumar o motivo certo dentro de você para fazer o que você quer fazer, você vai fazer, mas não vai adiantar nada, não vai dar certo. Eu fui 3 vezes no brinquedo que eu tinha medo e continuei com medo. Muito bem. Eu não lembro muito bem se foi acho que foi em 2020, 2021. A gente estava ali no resquício da pandemia. 2021, provavelmente. Eu lembro que a gente estava no parque, a gente estava de máscara ainda era obrigatório usar máscara. E a gente estava no parque lá no Hopi Hari, no Beto Carreiro, lá em Santa Catarina. Lá vai nós, entrei em todos os brinquedos. Outros brinquedos para mim é tudo só divertido. Montanha-russa, todos os brinquedos, tudo divertido. Tem nada de assustador, é só divertido, aquela sensação boa. E lá também tem um brinquedo que eles chamam de outro nome, que é a Torre Eiffel do mesmo jeito. O que apareceu? O medo. Eu não tinha resolvido lá atrás, ele estava lá do meu ladinho de novo. Entrei na fila. Porém, nesse período, eu já estava olhando para a minha vida e procurando resolver problemas que eu tivesse emocional. Eu já tinha passado por
pelo grande problema que eu tinha passado na vida, e eu estava na fase de me recuperar e entender. E eu fui naquela fila e disse para mim mesmo, eu não vou ter medo, eu vou resolver esse problema desse brinquedo de uma vez por todas. Minha esposa, ela olhou para mim e disse assim, o Alex está morrendo de medo de ir nesse brinquedo, porque eu fiquei calado na fila. Tinha uma fila aí, não era muito grande, esse brinquedo não atrai tantas pessoas, ele, pelo medo que ele traz mesmo, mas devia ter umas 25, 30 pessoas na minha frente. Então eram umas 4, 5 rodadas do brinquedo, alguma coisa assim, talvez até menos que isso. Tava lá a fila, eu entrei na fila e eu comecei a pensar comigo mesmo. Se eu tenho medo de algo que eu já conheço, o que eu desconheço eu vou ter cada dia mais medo. Então eu entrei e fui na fila e fui conversando comigo mesmo. Como é que eu vou subir nesse brinquedo e vou manter esse medo? Chegando lá em cima é tão legal. Eu lembro que quando eu fui no Hopi Hari, a gente conseguia ver para além das montanhas da estrada que passa na beira do parque, eu conseguia ver para cima das montanhas, né? E eu não olhei, eu olhei a primeira vez e já fechei os olhos porque eu tava com medo. E eu prometi para mim mesmo, eu fui para enfrentar. Entrei no brinquedo lá no Beto Carreiro e eu subi. E quando eu estava subindo, eu fui de olhos bem abertos. E aí eu tive uma visão maravilhosa, porque a gente consegue ver a praia, a gente vê o mar lá de cima. Então o Beto Carreiro é perto do mar, mas você não vê o mar, não é na beira da praia. Então a gente via por cima da cidade e via o mar lá do outro lado, a coisa mais linda do mundo. E lá fui eu, e enfrentei o medo e resolvi o problema. Pois é, agora eu não tenho mais medo. Se eu for nesse brinquedo novamente, eu vou ter aquela sensação gostosa mesma dos outros brinquedos que eu tenho. E por que eu estou contando isso na Semana da Gratidão? Porque é muito bom quando a gente encontra qual é o nosso problema e a gente vai para cima e encontra a solução dele. Mas a solução é enfrentamento. Não tem jeito, se existe algo que você não consegue fazer, a única forma de você fazer é fazendo. E aí, para 2026, eu quero colocar uma coisa, uma meta. Essa eu vou fazer. Essa já é garantido. Como que eu vou, de repente, mostrar isso para vocês aqui? Eu ainda não sei, mas já é uma meta garantida que eu vou conseguir. Olha só, até poucos dias atrás eu não conseguia falar assim, hein? Tudo que eu ia fazer, eu ia falar assim, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou tentar, né? E aí, eu tenho uma brincadeira que eu faço, quem convive comigo diariamente sabe disso, né? Quando alguém fala que vai tentar alguma coisa, eu sempre digo assim, a tentação não é de Deus, mas vamos tentar, né? Então, porque eu fico dizendo que esse papo de ficar tentando dá errado, quem tenta não consegue, né? Parece só um jogo de palavras, mas é um jogo de palavras bem interessante. Então o que eu estou dizendo para você hoje, eu em 2026, eu que me considero uma pessoa muito inteligente, eu me considero muito inteligente, sabe que a coruja gava o toco, né? Qualquer dia eu conto essa história para vocês também. Com certeza alguém que está vendo o vídeo aqui já conhece, mas muita gente não conhece a história da coruja gava o toco. Eu me acho inteligente, ainda bem que eu acho, tudo bem? Ainda bem que eu me acho inteligente, porque se eu não fosse inteligente, imagina, né? A gente olhar para si mesmo e não se achar inteligente tem algo errado. Eu me acho realmente inteligente. Eu quero falar inglês. E olha só, é uma coisa simples que um montão de gente aprende e eu não aprendi inglês. Se eu pegar uma leitura em inglês, eu ainda leio muita coisa, mas eu não consigo falar inglês. Então, meta para 2026, aprender a falar inglês. 365 dias para eu aprender a falar inglês. Eu tenho 3 dias para começar o planejamento, porque eu vou começar a aprender a falar inglês ainda no dia 1º de janeiro de 2026. No dia 1º eu já inicio o plano. E eu quero finalizar esse vídeo aqui falando sobre essa gratidão. Gratidão de olhar para mim mesmo e determinar que aquilo que eu realmente quero fazer, eu vou fazer. Não é assim, não é talvez eu vá fazer, não, eu vou fazer. Finalizar esse desafio olhando para mim mesmo
e vendo que eu fui capaz de acordar 98 dias, e restam mais 2, e não tem dúvida nenhuma, sabe, no Natal a gente trabalhou bastante. Teve dia de eu chegar no Natal às 1h30 da manhã em casa, ainda para tomar banho, para depois dormir, e às 4h30 estar acordado. E eu, determinado que estava, eu coloquei, não vai haver falhas, não vai ter nenhum dia no desafio de 100 dias que eu não vou conseguir acordar. Eu vou acordar em todos. E eu acordei e eu fiz acontecer. Isso me trouxe uma nova energia. Eu acredito que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Só por isso, o desafio já valeu demais. Mas tem muita coisa para contar para vocês. Nos próximos 2 dias, 99 e 100, eu vou terminar de contar tudo que aconteceu, quantas coisas eu consegui resolver e quais os padrões de comportamento que eu consegui mudar. Mas eu só vou falar isso para vocês nos próximos 2 dias. Por hoje, eu quero finalizar dizendo para vocês, todos nós somos capazes de qualquer coisa que a gente desejar, contanto que a gente deseje de todo o nosso coração e a gente empenhe esforço, coragem e determinação para fazer o que precisa ser feito. Por isso, eu quero, no dia da gratidão, na semana da gratidão, no 98º dia, eu quero agradecer você primeiro, que esteve comigo do primeiro até o último dia. Quero agradecer você que chegou pelos meios, você que por algum motivo foi chegando aqui junto da gente e foi acontecendo da gente andar junto. 2026 é um novo ano. Eu fiz 100 dias de desafio, mas 2026, 365 dias para a gente estar junto e fazer a nossa vida ser muito melhor do que ela é. Bora fazer isso? Bora andar junto? Ó, se você chegou até aqui, é porque o vídeo fez, de alguma maneira, sentido para você. E se você é grato por eu estar aqui fazendo esses conteúdos, gravando isso para vocês, porque eu resolvi compartilhar a minha experiência de enfrentar a mim mesmo, se você é grato por isso, não se esquece, dá um like nesse vídeo. Dá um like, comenta o porquê você é grato. Faz um comentário aqui, eu sou grato por, e faz um comentário. E compartilha esse vídeo com outras pessoas. É facinho demais, vai lá, clica no compartilhar, manda no seu status do WhatsApp, é um instantinho só. E se você chegou, por algum motivo, entrou no meu canal, chegou aqui, viu, assistiu, não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e nós estamos juntos para fazer a nossa vida cada dia melhor. Bora fazer um dia incrível? Bora!